Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Joycast aqui da Igreja Joy. É um prazer ter vocês aqui. Já estava com saudade, estava de férias, então retornar sempre é muito bom. Aqui do nosso lado, nosso querido pastor Wellington, já conhecido no nosso Joycast. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Do nosso outro lado, nossa querida irmã Pamela. Pamela, a nossa convidada especial no dia de hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre como criar filhos numa cultura pós-cristã. Mas só para a gente entender, então, como que vai acontecer aqui o nosso encontro, eu queria pedir para a nossa querida irmã Pamela fazer uma introdução, Pamela. Quem é a Pamela, só para que o pessoal entenda? A Pamela é uma mãe de 3 crianças, uma mãe normal, dentro de uma família normal, com filhos normais que eventualmente brigam e se desentendem. Perfeito. Né? Nada assim, não sou nada diferente do que da família de vocês. Mas eu faço homeschooling, que é a educação domiciliar. E foi uma ideia, é uma ideia que eu sou apaixonada e que eu amo, né, amo fazer isso, mas não partiu de mim, partiu das minhas filhas. Então, é mais fácil, né, para mim, assim. E graças a Deus pela vida delas, para eu poder me dedicar a essa jornada do homeschool. E aí já vi que vai ser muito interessante nossa conversa. Você, pela sua atenção, pastor, partiu das minhas filhas. Eu jamais poderia esperar algo desse gênero. Exatamente. Eu tenho primeiras considerações. Tá. Temos que definir o que é normal, tá? Tem uma família perfeito. Normal. As pessoas, quando ficam sabendo que eu faço homeschool, falam assim, nossa, mas eu não tenho a paciência que você tem. Mas, gente, eu também não tenho. Mas eu não sou bom de matemática, mas eu sou péssima de matemática. Então, assim, eu não sou nada diferente de, sabe assim? Muito legal. Pastor, aqui é o pastor Wellington, rapidinho. Se você é a primeira vez que está nos acompanhando, já digo que tem muito Joycast que já passaram até então. Acompanhem, está sendo muito legal. Nossa ideia aqui é levar, não para o mundo só cristão, mas para você de casa que de repente não é cristão, que não teve um encontro com Jesus, entender um pouco mais sobre quem é o nosso Senhor, como que funciona esse livro maravilhoso chamado Bíblia. Então nos acompanhe, por favor. E quem não conhece o pastor Wellington, por gentileza, pastor, quem é o senhor? Bom, vocês já ouviram, eu sou Wellington, estou no Canadá há pouco mais de 8 anos, sou casado com a Daniela, pai de 2 filhos, Gustavo e Gabriel, e que tenho atuado aqui na igreja servindo vocês no ministério da pregação da palavra. Pô, eu tava esperando uma frase que o senhor sabe qual é. Qual é, pastor? Pecador salvo pela graça. Sim, ele fala sim. isso sempre. Eu sempre, quando eu tô sendo entrevistado aqui, eu quero falar, mas o pastor Wellington sempre sai na frente, eu depois não fico sabendo o que dizer. Hoje eu não lembrei tá vendo? Olha aí. Mas ótimo. Então vamos começar, pessoal. Eu acho que vai ser muito legal a noite, porque assim, todos nós como imigrantes aqui no Canadá, a gente se depara com inúmeras dificuldades. Vamos começar pela língua inglesa, né? Que já é um desafio nem para todos, mas para a grande maioria. Mas eu acho que tem um desafio um pouquinho maior. Assim, a gente vem para esse país com a esperança de dar um futuro melhor para nossos filhos, né? Claro. E a gente chega aqui e a gente tem um desafio inesperado, que é o distanciamento deles na fé. Vocês têm uma ideia por que isso acontece? Não, vamos começar com a nossa convidada. Eu estou sempre aqui. Primeiras damas, né? Perfeito. Eu acho assim, a vida do imigrante é muito difícil, né? Principalmente nos primeiros anos até o imigrante conseguir se estabelecer no lugar, né? Então tem a barreira da língua, geralmente a pessoa tem que trabalhar em 1 ou 2 empregos, Verdade. A criança fica o dia inteiro na escola, né? Fica lá 7 horas na escola, absorvendo toda aquela cultura. O pai chega em casa moído, às vezes tem que fazer college, ou a mãe está fazendo college, e aí chega em casa super cansado, não tem energia, nem tempo e nem não tem condições de fazer um culto domiciliar, um discipulado da criança, uma leitura da Bíblia. Então, acaba que a cultura entra na cabecinha da criança, né? E acaba sendo engolida, né? Eu acho que esse é um dos maiores motivos. Por isso que a gente tem que ser intencional em discipular o coração da criança. Perfeito. E eu tenho uma frase aqui, é bem famosa essa frase, do pastor Woody Bauchan Jr. Ele fala assim: se vocês enviarem os seus filhos a César para serem educados, não se surpreendam quando eles voltarem como romanos. Uau. É uma coisa muito forte, né? Muito forte. Então não adianta, por exemplo, o meu filho entrar em Harvard e eu perder o coração dele para Cristo. E os estudos mostram que 90% das crianças que fazem homeschool, elas mantêm a fé cristã na vida adulta.
Enquanto, infelizmente, 70% das crianças que são criadas em lares cristãos e que, inclusive, frequentam a igreja, 70% vai abandonar a fé logo depois do high school. Uau. E isso é muito triste. Pamela, se você me permite, esses dados foram feitos onde? Eu não sei se você consegue dizer. Foi feito na América do Norte, foi feito na Europa? De onde são esses dados? Isso é da América do Norte. Da Eu América não anotei aqui a referência do estudo, Não, mas eu tudo bem. tenho Mas é bom a em reflexão, casa. né? E isso é muito interessante, gente, 90% continua, né? A gente vê muito aqui no Canadá igrejas fechando, né? E são dados bem importantes. Pastor, quer fazer alguma consideração? Não, eu fiz essa consideração, pergunta e consideração, pelo seguinte, porque nós estávamos aqui conversando antes de gravarmos, eu estava exatamente perguntando para ela, o homeschooling é algo novo, por exemplo, no Brasil, né? Uhum. Então eu imagino que esses dados não deveriam ser do Brasil, porque não sei se nós temos ainda, está bem embrionário. O que você tem, por exemplo, então essa seria uma solução para quem mora no exterior ou para um país em que aprova o homeschooling. Agora sim é algo que pode acontecer no Brasil, mas essa opção legalmente até pouco tempo não existia, correto? Isso. O homeschool era meio clandestino no Brasil. Eu conheci algumas famílias que já faziam naquela época e eu também super desaprovava. Falava, que loucura, onde já se viu fazer um negócio desse? Né? Privar a criança da educação formal na escola, né? Da instituição da escola e tal. Mas o homeschool foi legalizado no Brasil em 2022. E aí, a partir disso, ele está crescendo bastante. Ele está crescendo em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nesses grandes centros. E tu falou uma coisa que ficou latente na minha cabeça, Pamela. Ó, pessoal, deixa eu falar um negócio rapidinho. A Pamela me deu autorização de chamar ela de Pam, porque pode ser que durante esse Joycast eu vá trocar o nome dela, chama de Roberta, Paulo, mas tu atende, tá, Pamela? Porque é pra ti que eu tô falando. Eu sou terrível, acho que a idade tá chegando mais cedo do que eu esperava. Mas tu falou um negócio lá que ficou latente na minha cabeça, né? Que às vezes a gente chega tão cansado que a gente não consegue cumprir nosso papel de provedor espiritual, né? Eu até trouxe aqui em Deuteronômio, fala que Deus orienta os pais a ensinar continuamente os mandamentos dos seus filhos, né? Então a gente não pode, porque nós trocamos de país para dar uma vida melhor para nossos filhos, e esquecer um mandamento tão importante como esse, né? E olha só, pensando nessa mesma ideia, nessa mesma linha, criar um filho na fé cristã já é difícil, independente de onde que seja, né? Mas aqui a gente vê no Canadá que o país está muito liberal para tudo, né? Liberal para o aborto, liberal para questões de gênero, liberal para uso de drogas, né? Como que a gente consegue, no sistema escolar, onde tem valores totalmente diferentes, como que a gente consegue caminhar com nossos filhos para a fé? Vamos começar contigo, pastor? Entendeu a minha pergunta? Sim, eu peguei a pergunta. Eu diria que, por exemplo, o trabalho familiar aqui é bem mais importante do que em outros contextos. Eu diria, por exemplo, que até pelo fato da família estar mais isolada aqui, você não tem a ajuda de tios, tias, avós, avós. Por exemplo, o modelo eclesiástico canadense, ele é diferente do brasileiro. A igreja brasileira, ela é mais... como que eu diria? Você tem mais cultos, você tem... Ou seja, a participação da família nessa igreja é muito mais frequente do que aqui. Durante a semana, Durante a inclusive, semana. né? Você tem muito mais atividades. Outra coisa, o clima do Brasil favorece que as pessoas se encontrem, socializem. O Canadá chegou o inverno. Eu vou até falar uma ressalva... Você eu amo por isso inverno. que ela falou de famílias normais. Você não faz parte das famílias normais, tá? Verdade. É porque ele gosta muito de inverno. Amo neve. Amo. Mas quanto tempo você está no Canadá? 4 anos, tempo 4 anos. Aguarde. Mais um pouco, né? Não, mas ele morou nos Estados Unidos também. Ele tem experiência, sim. Em Boston. Não tem jeito, ninguém consegue tirar esse prazer do meu coração. Então, cria-se um vácuo aqui. Agora, esse meu comentário, nós queremos naturalmente ouvir a Pamela, mas o que acontece é que aqui as famílias cristãs que têm mais uma condição financeira melhor, que conseguem pagar uma escola privada cristã, eles optam por isso. Mas
estamos falando de exceção, porque pagar por uma escola privada aqui é algo bastante custoso. Bastante custoso. O que acaba sendo como a opção é que cristãos protestantes evangélicos que tem alguém na família que foi católico, eles acabam matriculando seus filhos em uma escola católica para minimizar essa influência do Estado. Mas então, Pamela, você diria que a opção do homeschooling você considera melhor que, por exemplo, matricular o seu filho, quer seja numa escola cristã ou numa escola católica? Uhum. Com certeza. O homeschool ainda é o ideal, né? As minhas filhas também, porque eu tenho um background católico, né? A minha família, eu fui batizada quando eu era pequenininha, mas eu me converti quando eu era jovem. E então eu consegui, com o certificado de batismo da Igreja Católica, quando eu comecei a achar dificuldade no ensino público, que a minha filha mais velha ia, eu falei, vamos tentar uma escola católica. Essa foi a minha primeira opção. E aí a gente foi e matriculou ela na escola católica. Eu falei, ai, finalmente, né? Vai ser muito bom. Porque, deixa eu terminar essa história, depois eu volto. Aí a gente matriculou ela na escola católica, mas aí a gente viu que dá exatamente no mesmo. Não teve absolutamente nada que melhorou, assim. Até uma visão que eu tenho é que a escola nunca é um ambiente neutro na questão de ideologia. Então, ela nunca é neutra, ela sempre vai ensinar uma cosmovisão que vai contra o cristianismo. Então, por exemplo, quando a minha filha estava na escola pública, no primeiro ano, no grade 1, ela teve que fazer trabalho sobre feriados de outras culturas, feriados indianos, feriados muçulmanos. Então, ela falou sobre o Eid, sobre o Ramadã, sobre o Diwali, sobre esse monte de nome que eu nem conhecia, né? Fiquei conhecendo pelos trabalhinhos dela. E aí, quando chegava nos feriados cristãos, como, por exemplo, da Páscoa ou Natal, aí era o coelhinho da Páscoa. E aí era o Papai Noel. Não tinha Jesus, mas ela tinha que aprender tudo sobre as outras culturas. Então, isso não é ser multicultural. Isso não é... Isso é uma ideologia intencional. Isso é ser enviesado. Exatamente, indo contra o cristianismo. Então... Eu compartilho da mesma experiência tua, também matriculei meus filhos em escola católica e a minha filha falava sempre, pai, para a gente entrar no banheiro é impossível, porque as meninas ficam todas sentadas no chão, usando vape, as paredes todas pintadas com pornografia, então, e ela estava dentro de uma escola católica, né? Mas sabe o que eu queria trazer para vocês? Porque daí eu fiquei pensando, eu não sei se o pessoal de casa sabe, eu já fui pesquisador, né, por 20 anos da minha vida e trabalhei muito com ensino, né? Será que esse modelo... E não é uma opinião minha, é só uma pergunta mesmo. Será que esse modelo não criaria uma espécie de bolha para os nossos filhos? Ah, não vou colocar em escola, vou ficar mantendo na minha casa, porque daí eu crio uma bolha gospel, por exemplo, e não bonito esse nome, né? Uma bolha gospel, e aí meus filhos não serão do mundo. Será que a gente não acabaria despreparando eles para o mundo? Então, eu não faço homeschooling. Então, a pergunta não é para mim. Vire os olhos para lá. Quem sabe se a câmera puder virar somente para a Pamela? Pastor, foi um prazer ele ter aqui, viu? Pamela. Não, na verdade, assim, proteção não significa isolamento, mas significa preparação. Então, não significa que eu quero colocar meus filhos numa bolha e protegê-los de todo o mal. Não é nada disso. É que a gente está preparando agora. A Bíblia fala assim, em Salmo 127, versículo 4, fala assim, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, a flecha, ela não tem uma direção por si só. Ela precisa do guerreiro, né, que na verdade são os pais que são guiados pelo Senhor. Ela precisa que o guerreiro molde a flecha, direcione, né, mire e depois lance. Então, a gente não pode trocar essa ordem, lançar e depois moldar. Não dá, você tem que moldar, tem que criar ela. Então, o objetivo não é manter as crianças seguras para sempre, mas sim fazer com que elas sejam lançadas mais longe do que aonde a gente poderia chegar. Perfeito. Então, uma analogia que eu faço é que nem a nossa primavera aqui no Canadá, né? Para quem gosta de planta, não é meu caso, porque eu mato todas, coitadinhas. Elas não tomam tanta água que nem a gente, né? Impressionante. Tudo errado. Aqui tem que não pode tomar água, mata afogada, a outra mata seca. Eu não sou boa de planta. Mas para quem gosta de plantar, e tem aquelas greenhouse, aquelas estufas, então a pessoa primeiro planta a sementinha, aí ela rega, ela põe os nutrientes, ela espera crescer na estufa. Aí quando a plantinha está forte, está firme,
aí sim ela pode ser transplantada e ser plantada no seu quintal. Ainda mais aqui no Canadá, com esse frio e com, né, com um tanto de bicho selvagem, aí vem coelho, come suas tulipas, aí vem... Não é assim? Sim, Então, vem tempestade, vem neve, vai chuva, aí... Então, da mesma forma, eu acho que são as crianças. Se você não moldá-las, não deixá-las fortes e firminhas, como que você já vai colocar do lado de fora? Perfeito. E essa questão de isolamento social e de bolha, também fazendo uma analogia com os pássaros, né? Que Deus manda a gente olhar para os pássaros. Então, a mãe passarinha, quando ela faz o ninho e ela está preparando e está lá sentadinha, cuidando dos ovinhos, e aí o passarinho nasce e tudo mais, ela mantém ele por ali por um tempo, ela traz o alimento para ele, ela deixa ele ficar fortinho, ela não está isolando ele socialmente, colocando ele numa bolha, entendeu? Não, ela está preparando ele quando ele está no momento apropriado, aí sim, ela ensina ele a voar e aí ele vai mais longe, entendeu? Perfeito. Só a sensibilidade feminina para falar dos pássaros e das plantas. Eu não lembro de nenhum Joycast que eu ou o Juliano falamos sobre isso. É lindo demais. E tu estava falando de proteger, não é mesmo que isolar, eu achei lindo. Eu lembrei de João, até procurei aqui enquanto falava, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, é mais ou menos isso, né? Tá preparando para o mundo, não é retirá-lo, mas é para mantê-lo. Lindo demais. E aí, seguindo um pouco mais, então a gente está falando de casa, mas dentro de casa a gente tem um grande problema, né? Também são as mídias sociais. E aí, como a gente lida com os conteúdos da mídia e das influências culturais contrárias à fé cristã? Porque, teoricamente, se eu for fazer um homeschooling, teoricamente eu passo mais tempo dentro da minha casa. E teoricamente, não é regra, mas teoricamente posso estar mais exposto a celulares, tablets e YouTubes da vida, né? Como que vocês acham, assim, então, como lidar com essa mídia toda que é contra a fé hoje cristã? É um desafio. É um desafio porque, independente se o pai faz homeschooling ou não, geralmente a maioria das famílias aqui, os dois, no caso o marido e a mulher, acabam trabalhando. Então é uma necessidade, né? As pessoas têm contas a pagar. E isso faz com que pais que não gostariam que seus filhos estivessem tão expostos às mídias sociais acabam ficando. Porque você quer um momento de paz, de tranquilidade, é muito mais fácil você falar, assiste esse desenho aqui e deixa o papai ou a mamãe descansar um pouquinho para a gente fazer. Eu diria que em termos práticos gerais, a abordagem é com um filho pequeno, você precisa ser enérgico, você não pode e acabou, o horário é esse. Com um filho mais velho, adolescente, a abordagem muda um pouco, né? Aí ele precisa já ter uma certa maturidade, conversar com ele e mostrar que no caso, estar exposto ou escolher o conteúdo que você vai consumir é extremamente importante. Se, no caso, o filho ele de fato é cristão, ele já tem a noção de que nós nos alimentamos disso, né? Ou seja, tudo que nós estamos vendo, assistindo, está de alguma maneira nos influenciando, formando a nossa mente, aquilo que nós pensamos. Então, eu diria que é assim. O meio é muito importante, né? Deixa eu trazer aqui meu background como pesquisador. Eu lembro uma vez que eu li um estudo, os pesquisadores botaram 2 copos de água em ambientes diferentes, um copo de água, assim. Um num ambiente que tocava música de Beethoven e o outro ambiente que, eu não vou falar o nome de banda, mas só pra gente entender, um ambiente de um metal muito pesado, assim, um rockzão, aqueles que a gente não entende nada, durante 4 horas. Depois de 4 horas, os pesquisadores pegaram esses 2 copos e avaliaram microscopicamente como ficavam as moléculas de água. E as moléculas de água naquele ambiente que tinha a música de Beethoven eram extremamente harmônicas, totalmente organizadas. E naquele que o metal era pesado, as moléculas de água eram distorcidas. Então, mostrando que o ambiente influencia intensamente ou negativamente na vida de uma pessoa, né? Mas, enfim, Pamela, o que tu acha sobre isso, sobre as mídias sociais e como lidar com isso, né? É o que o pastor falou, né? Assim, enquanto é pequeno, a gente controla. Interessante que as famílias homeschoolers são muito, assim, restritas com esse consumo de tela. Ao contrário, né, do que se pensa de, fica mais tempo em casa. Não, a gente não fica mais tempo em casa. A gente tem mais tempo, mas a gente usa esse tempo... Com qualidade. De qualidade, Ótimo. né? Para fazer curso, para fazer esporte, para brincar com pedrinha lá fora, para fazer alguma coisa de útil, para ler livros, livros que sejam bons, né? Uma das funções da mãe homeschooler é também dar uma filtrada, para não deixar ler todos os livros, mas essa questão da cultura mesmo,
que chega para os nossos filhos através de filme, através de música, através de desenho, é tanta coisa, de mídia social, então, né? Instagram, YouTube, Facebook, essas coisas todas. Eu acho que a gente não consegue proteger o nosso filho por muito tempo, né? O que a gente tem que fazer é treiná-los a pensar de forma crítica e avaliar cada ideia que eles encontram. Então, por exemplo, está assistindo um filme, que eu faço com as meninas, acabou o filme, se eu estou em casa, eu pauso o filme, mas se a gente está no cinema, acabou o filme, a gente vai conversar sobre o filme, vai falar o que você achou, qual é a mensagem que esse filme está passando, Legal. qual é a cosmovisão, a visão de mundo que essa pessoa teve. Isso se alinha com os princípios da Bíblia? Esse filme é muito legal, mas ele está ensinando muito empoderamento feminino. É isso que a Bíblia fala, vamos lá dar uma olhada. Perfeito. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a pensar de forma crítica não é uma e postura avaliar. passiva, né? Somente Não. recebe informação. Fica sentado recebendo, né? E o Diego, ele fez essa pergunta sobre mídias sociais. O material que você utiliza no homeschooling, ele tem alguma coisa eletrônico, por exemplo, tem algum site que você usa ou vários sites? Há uma dependência disso também ou não? O que a Laurinha, que é eu tenho 3 crianças, né? Eu tenho um bebezinho de quase 1 ano e meio, eu tenho a filhinha do meio, que é a Laura, que tem 8 anos, e tenho a mais velha, que é a Isabela, que tem 11 anos. A Laurinha tá no grade 2 e a Bela tá no grade 6, indo pro 7. Então, no grade 2, ela tem alguma coisa relacionada. A gente usa um currículo cristão, e ela tem alguma coisa que precisa do iPad. Então, por exemplo, tem uma musiquinha para ela memorizar uma regra da língua inglesa, né, de gramática. Okay. Então, ela fica cantando aquela musiquinha, repetindo para memorizar. No caso da Isabela, por exemplo, na matéria de Language and Arts, ela quase não tem. Na matéria de matemática, aí ela tem. Todos os dias ela usa o iPad. Tem um vídeo gravado da professora e esse vídeo dura de 7 a 15 minutos, mais ou menos, dependendo da complexidade do assunto. E aí tem aquele vídeo com a explicação da matéria. Ela assiste o vídeo, ela desliga o iPad, ela faz a lição. E não tem a necessidade de ela assistir o vídeo, porque tem o vídeo, tem o QR Code que ela escaneia e ela pode assistir o vídeo daquela lição gravada, ou tem só a explicação. Depende, se ela leu só a explicação no livro e ela não entendeu, ela pode recorrer ao vídeo. Perfeito. E isso acontece porque o homeschool, ele incentiva a independência da criança. O currículo que a gente usa, eles falam que é open and go. Então, a criança abre, faz a lição do dia, fecha, eu vou lá e corrijo. Se ela precisa de ajuda, eu sento com ela e tiro as dúvidas que ela precisa, que ela tem, né? Até o grade 3, que é o que a Laurinha vai entrar no ano que vem, a mãe precisa ficar sentada do lado o tempo todo, porque ela ainda está no processo de alfabetização. Mas a partir do grade 3, abre, faz a lição, mamãe vem, corrige, te explica o que você ficou com dúvida e that's it. Perfeito. Muito bom, interessante. Deixa eu fazer uma pergunta seguinte aqui. Um pai, por exemplo, uma mãe que está nos assistindo agora e ele diria assim, bom, eu não tenho ainda coragem de querer fazer um homeschooling, mas eles teriam acesso a esse currículo para, de repente, ele fala, eu gostaria de tentar utilizar isso em casa? Com certeza. O que você pode nos dizer? Com certeza. Pamela? Pode começar, assim, uma coisa meio blended, né? Assim, a criança está indo na escola, de final de semana, vai lá, abre esse currículo online. Inclusive, o currículo que a gente usa é um currículo tem online, mas a gente tem o livro impresso por opção, porque eu sou old school, como vocês podem ver, eu tenho papel, eu gosto de papel. Gosto de livro, não gosto nada dessas coisas de Kindle, não gosto dessas coisas. E aí tem a opção online do currículo cristão, gratuito. Você vai lá, baixa. Legal. E faz o material. Agora, vendo essas perguntas... Pastor, quer fazer mais uma pergunta? Tá. Eu fiquei bem empolgado com tudo isso e fiquei pensando assim, já comentou, fez uma breve introdução, Pamela, sobre a questão social, né? A gente entende hoje que a criança, ela tem... O crescimento escolar se depara com diferentes formas de pensar, diferentes crianças, aquela mais educadinha, aquela menos educada, tem os conflitos, brigas que acontecem. E isso, psicologicamente, vai preparando uma criança. Obviamente, dependendo da pressão, isso pode desequilibrá-la, né? Mas, nesse modelo homeschooling, será que a criança não ficaria isolada demais do convívio social? Como é que percebe isso? É engraçado, porque se você for ver os estudos, as crianças que fazem homeschool,
elas são mais sociáveis do que as crianças que vão para a escola pública, por exemplo, ou escola, para a escola, né? Para o modelo de ensino de escola. Elas são mais sociáveis porque, na verdade, as pessoas acham que socialização é ficar trancada dentro de uma classe com 20 pessoas da mesma idade que você, da mesma maturidade que você, sendo que esse ambiente nunca mais na sua vida vai ser reproduzido, em lugar nenhum. Nunca mais, nem na faculdade, né? Você vai ter pessoas de diferente background, de diferentes ideias, de idades diferentes, de até genders, né? Vão ser diferentes. Então, é só na escola que a gente tem essa ideia de socialização. Entendi. E na escola, não necessariamente você quer que seu filho socialize com aquele amiguinho, porque aquele é o que faz o bullying, Mas Pamela, e os intervalos? E, de repente, campeonatos, por exemplo, de basquete, futebol, e o clube do livro? Bom, acho que você entendeu. O que você tem a dizer sobre essas coisas? Fantástico. Os homeschoolers fazem esportes, participam de campeonatos. A gente tem grupos de homeschoolers, a gente faz parte de um grupo também de homeschooler cristão, e sempre tem coisa, sempre tem atividade, sempre tem field trip, sempre tem clubinho. Então, um mês é clubinho de ciências, aí eles fazem os experimentos. Aí no outro mês é clubinho de geografia, e aí eles preparam as apresentações dele para praticar, falar em público. Aí no outro mês é basquete, aí no outro mês é hockey, no outro mês... Então, assim, é muito dinâmico, tem muita coisa. E o grupo que a gente participa é daqui de Hamilton. No ano retrasado, as meninas tiveram uma competição, teve o tempo do treinamento, que foram acho que 2 meses, e depois, quando acabou aquele período, teve a competição de cross country, que é aquela corridinha na floresta e tal. Só do nosso grupo tinha 150 crianças. Uau. Então, assim, elas socializam. E socialização é saber se comportar e saber interagir de forma respeitosa e saudável com todos os tipos de pessoa. Então, por exemplo, quando minhas filhas estão na farmácia, lá na fila, e tem um velhinho e elas conversam com o velhinho, elas estão socializando com aquele idoso. Quando a gente vai no parquinho e tem uma criança menor, e elas tomam cuidado e elas brincam e incluem aquela criança, elas estão socializando. Então, não necessariamente tem que ser no ambiente escolar com aquelas 20 outras crianças da mesma idade e aquele grupinho. Eu queria mudar um pouco aqui e colocar o Diego agora na posição de entrevistado também, né? Eu queria agradecer, pessoal. A gente vai trocar aqui, porque só o pastor Hélio quer perguntar aqui. Eu tô tomando água, pelo menos. Me perdoe por isso, Diego. Estou brincando, amigo. Você, como pesquisador, eu não sei, você já se deparou com estudos, por exemplo, que tratem sobre essa questão? E se sim, eles estão indo na mesma visão do que a Pamela passou ou numa posição contrária? Eu venho eu sou um old school também, né? Então eu venho do ensino tradicional. E eu já me deparei com alguns estudos, inclusive mostrando a questão da sociabilização, por isso que eu bati bastante nessa tecla, de que quando a criança, eles fizeram um estudo avaliando assim as fases iniciais do ensino e depois um estudo longitudinal para entender como que foi o comportamento das crianças. E mostraram que 25% da população que trabalharam em homeschooling tiveram um prejuízo comparado socialmente. Mas aqui a gente tem que tomar só um certo cuidado de saber assim, né, que tipo de estudos a gente está lendo, né? Então, esse estudo que eu olhei era um estudo controlado, randomizado, com avaliador cego. O que seria isso? Controlado, então eles controlaram todos os ambientes externos. Randomizados, pegaram pessoas aleatórias. Então, não pegaram o Diego, que não gosta de homeschooling, o Hélio, que não gosta de homeschooling. Pegaram pessoas aleatórias. E avaliador cego é uma pessoa, assim, grosseiramente falando, uma pessoa que não sabe do que se trata o trabalho, ele só tem que cumprir um protocolo. Faz a pergunta, Wellington, quando tu briga quando tu tem alguma contradição na rua, como é que tu reage? Então ele vai só respondendo, seguindo protocolos. Então, esse é um cuidado. Eu não sou um estudioso em homeschooling, né? Mas como eu falei, eu venho do ensino tradicional. Então eu acho que quando a gente vai avaliar esse tipo de estudo, a gente precisa entender isso. De homeschooling, quem que fez os trabalhos, qual foi a intenção do trabalho, houve patrocinador ou não houve? Nesses estudos que não foi de homeschooling, qual foi a intenção do pesquisador, qual é a instituição, que tipo de revista é publicado, porque hoje a gente tem revistas que elas querem ter o dinheiro, não importa o conteúdo, né? Eu publico trabalhos há 20 anos, trabalhos tanto nacionais como internacionais, e a gente teve propostas da indústria farmacêutica dizendo, faz esse trabalho para mim, a gente financia teus estudos, a tua pesquisa, a gente te dá uma verba, então a gente tem que controlar esses vieses, né? Mas então, respondendo a pergunta, sim, Wellington,
Eu não tenho uma decisão definitiva sobre o modelo, mas eu já li estudos mostrando o contrário, sim, né? Que isso atrapalhava um pouco a sociabilização da criança e como ela reage perante uma situação de estresse numa fase mais adulta, né? E, Pamela, o que você diria sobre... Posso só fazer um parênteses Claro. disso? Que a tua pergunta terminaria esse meu raciocínio. Mas a gente fala no mundo acadêmico que toda pergunta sempre tem 2 linhas de respostas. Tem aquelas pessoas que acreditam que sim, elas vão trabalhar fortemente para isso, e aquelas pessoas que acreditam que não, vão trabalhar fortemente para isso. É a ideia do ovo, né? Já ouviu falar, será que a gema faz mal ou não? Já ouviu falar isso na vida de vocês? É sério, pastor? Sério? Então, desculpa, pessoal, eu achei que era muito óbvio, mas no mundo acadêmico houve uma discussão, já ouviu isso? Houve uma discussão durante, sei lá, 20, 30 anos. A gema faz mal. Daí o cara só estudava o malefício da gema. Daí as pessoas falavam assim, mas a gema tem outros tipos de propriedades. E aí o pessoal que era a favor dizia, não, mas é muito bom, o ovo faz parte porque o ovo tem a proteína do ovo que faz bem. Daí as pessoas diziam, a proteína do ovo faz bem, mas numa certa temperatura ela quebra a proteína. Então eles ficavam jogando sim, não, sim, não, sim, não. E aí acho que até hoje tem essa discussão, né? Então, mas desculpa, Pamela, eu passo para ti agora que o pastor perguntou o que tu achava dessa... O que eu queria dizer eu acredito que você já deve ter se deparado com pesquisas assim. O que você diria sobre essas pesquisas? Eu sei que você não tem nenhuma pesquisa na sua frente para você falar, mas em termos gerais, qual é a sua opinião? Com relação à socialização da criança? Com relação a pesquisas que podem apresentar, como o Diego bem apresentou, que parece haver um déficit na socialização das crianças que fazem homeschooling. Precisa ver de quando foi feita essa pesquisa. Tem vários E também socialização é uma coisa muito complexa, né? Assim, o que é socializar para mim pode ser diferente para você, então também tem esses viés, né? Então, problema de definição, então, no caso, né? Eu acho que sim. Uma das pesquisas também que eu li dizia que a única vantagem real da escola com relação ao homeschool é ridículo o que eu vou falar, mas é a criança aprender a fazer formação de fila. Eu li eu não gastaria tempo estudando isso. Isso é sério? Eu tô falando sério. Que a única vantagem, a única coisa que a escola supera o homeschool é porque a escola ensina a fazer uma fila, andar em linha. Uau. E se você tem muitos filhos, você ensina isso em casa. Se a criança vai pra classinha na igreja, ela aprende aqui. That's okay. Não precisa ir pra escola por causa disso. Mas a gente tá precisando disso, porque às vezes a molecada sai correndo sem fila, né? Não, depois da oração, fila não funciona, mas enfim, né? Muito bom. Mas, de novo, aqui eu não tenho uma opinião formada, né? Só respondi por causa da pergunta. Mas daí eu farei uma pergunta em cima disso, pastor, para vocês, né? Aliás, eu acho que mais para Pamela, pastor. Será que os pais estão preparados academicamente para isso? Porque, de novo, trazendo essa raiz, né, de pesquisa, o Brasil, em especial, foi provado que foi um dos países que tem o maior número de analfabetos funcionais. E o que seria isso? São pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar um texto. E aí eu vou dizer, o material na mão da Pamela, a gente está vendo que é uma pessoa extremamente coerente na tua fala, Pamela, e a gente percebe que tu tem uma condição cognitiva, acadêmica, enfim, de interpretar e fazer. Mas a gente sabe que não é a realidade para todo mundo, né? Então, como é que funciona assim? Tu acha que os pais estão preparados academicamente para isso? Tá. Principalmente no ambiente cristão, eu acho que se tem Deus, se tem um coração de servo, que busca a intencionalidade, que busca o discipulado, que faz as coisas com diligência, vai dar bom. Vai dar bom. Falando em pesquisa, tem uma pesquisa que mostra que as crianças que fazem homeschool, elas têm uma performance acadêmica 30% maior do que as crianças que frequentam a escola. E o detalhe, independente da formação dos pais. Pais com ensino médio incompleto ou pais com PhD, tanto faz. Que show. Muito porque se o pai é diligente e o pai e a mãe e eles são intencionais no ensino, não importa que a mãe não completou o ensino médio. Ela vai se esforçar, ela vai... O homeschool não é sobre ter todas as respostas e saber todas as coisas. O homeschool é sobre ensinar a pensar. Até é sobre guiar. Na escola tradicional, as pessoas também não são donas do conhecimento, né? Não significa que lá elas sabem tudo que estão passando para os seus alunos, né? Concordo contigo. Mas isso não parece ser contraintuitivo? Em que sentido, pastor? Porque, preste bem atenção, eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa de humanas. Então, por exemplo, eu fico perguntando, puxa, se eu tivesse que ensinar química para o meu filho,
Meu Deus do céu. Foi difícil passar nas aulas de química. Então, não é algo que eu gosto, que eu estude. Puxa, tenho prazer aqui, vou sentar e vou estudar. Você pressupõe, por isso que eu disse que parece contra-intuitivo, você pressupõe que um aluno que teve um especialista em português ou em inglês, em literatura, em matemática, que ele absorveria muito mais conteúdo, fácil. porque ele está conversando com especialistas. Claro. Mas no Não caso parece que ser a contra-intuitivo Pamela isso? comentou até com pais com PhD, né? Tanto faz. Não sabia. Tanto E é muito faz. interessante, e o teu raciocínio fez muito sentido para mim, porque existem professores particulares de cursinho, né, pré-vestibular no Brasil, nem sei se chama isso mais assim, né? Sim. Mas os caras têm estilos diferentes de ensino que as pessoas assimilam mais ou não assimilam mais, né? Bom raciocínio. E desculpa. Pode falar. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, assim, pensando na minha situação, que daqui uns 2 ou 3 anos eu vou ter um aluninho kindergarten, a outra aluna vai ser grade 5 e a outra já vai estar no high school. Então, eu imagino que, assim, na escola, uma professora do kindergarten teria dificuldade, a mesma dificuldade que eu, de ensinar um grade 5 e a mesma dificuldade de ensinar um high school. Uhum. Então, assim, ela teria a mesma dificuldade, só que eu tô na vantagem, sabe por quê? Porque eu conheço meus filhos melhor do que ninguém. Eu sei aonde uma tem dificuldade, qual matéria que é fácil e é gostosa e é leve para fazer com aquela criança, e eu posso puxar, dar mais conteúdo. E aonde ela tem dificuldade, que eu preciso e não passo mais devagar, e ir moldando, e sentar junto, e conversar e tal. E na aula de química, se chegar na aula de química e eu não conseguir ajudar, tudo bem, eu não preciso ter todas as respostas, eu posso contratar um tutor. Ela pode fazer uma aula, tem aula online, tem tutor, tem um negócio no homeschool que chama co-op, que é quando um dos pais é especialista em alguma coisa, ele monta um grupinho e ele dá aquela aula de química, por exemplo, para todas as Mas crianças. vocês estão aceitando alunos para química? Estou tentando te ajudar, meu pastor. Interessante. E aí meu coração pecador aqui, quando começou a falar, eu pensei assim, vou ter que pagar um tutor. Daí rapidamente o Espírito Santo falou assim, mas com o teu filho tem problema de matemática, tu paga um professor particular para matemática. Então, desconsidera a minha pergunta, nem vou fazer. Posso fechar esse pensamento com um versículo que eu gosto bastante? Por favor. Fala assim, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 40. Em inglês ele fala assim, everyone who is fully trained will be like his teacher. Então a pergunta que eu devolvo é, com que professor você quer que seu filho se pareça? É para ti, tu que fez a pergunta para a Pamela? Não, nesse sentido, sim, porque é a obrigação. Eu gostei muito do versículo que eu sempre cito, que é como flechas na mão do valente, né? Eu gosto da ideia do visual. Você pega a flecha, o valente, quanto mais valente ele for, mais ele puxa aquilo que significa eu vou lançar o meu filho muito longe, né? Então faz todo sentido, claro. Muito bom. Nossa, que conversa boa, né? Bom de verdade assim, mas o pessoal da produção aqui já está olhando de pé, né? Sacudindo os braços. Vocês não podem ver, mas isso está acontecendo. Então, Pamela, depois pastor Wellington, que conselho que vocês dariam então para quem tem interesse de estudar homeschooling? Porque para mim, de verdade, é um modelo bem novo, tá? Eu fui ler os estudos sabendo qual era a pauta, então fui tentar dar uma entendida, mas é uma coisa que realmente eu não teria condições nenhuma de discutir com a Pamela sobre. Então, para nós, pessoas que nem eu, qual conselho tu daria, Pamela? Para quem quer fazer homeschool? Isso. Em primeiro lugar, pesquise a legislação, porque a lei aqui em Ontário é diferente da lei de Alberta, diferente da lei do Brasil, diferente dos vários estados dos Estados Unidos. Então, primeira coisa, pesquise a lei, vê se está tudo certo, como que é feito. Por exemplo, eu posso falar de Alberta e daqui de Ontário, né, que é o que eu tenho experiência. A gente tem amigos que moram em Alberta que fazem homeschool, e lá eles recebem um subsídio do governo de $900 por criança por ano para ajudar com o currículo, ou para matricular na natação, no judô. Então, tem esse subsídio do governo. Mas você tem que registrar os seus filhos num school board, e você registra e você passa por inspeção em Alberta. Então, eles mandam uma professora que vai checar as provas do seu filho, a prova que é feita em casa, né? Ele checa a prova, ele checa todo o trabalho do seu filho,
Ou então eles mandam a criança para fazer provas, testes padronizados, esse tipo de inspeção. Aqui em Ontário não tem nada disso. A gente não ganha dinheiro do governo, o governo não está nem aí com a paçoca, e você tem liberdade para ensinar o que você quer para o seu filho, o currículo que você quiser. Tanto sem avaliação, de ninguém. O problema é seu. Então, a gente precisa confiar que os pais vão ser diligentes o suficiente para escolher um bom material e guiar os filhos para não ficar largado. Eu diria que os pais têm que ter bom senso, mas bom senso conceitue, né? Cada um tem o seu. Pastor, então, para não fazer a mesma pergunta, porque o senhor não tem essa experiência de homeschooling, como um cristão, como uma pessoa que leva a palavra para os irmãos e quer falar sobre Deus para as pessoas, como que o senhor vê tudo isso que nós conversamos hoje, assim, ou se não falar de homeschooling, mas qual o conselho que o senhor dá para aqueles pais, inclusive, que seus filhos não estão em homeschooling, mas estão nas escolas públicas, nas escolas católicas, enfim, qual o conselho que o senhor daria? Eu diria que os pais precisam estar muito atentos. Por mais cansados que nós estejamos, nós precisamos saber o que os filhos estão estudando, o que eles estão aprendendo. E como a Bíblia diz em Hebreus 10, não pode deixar de congregar também. Então, fazer parte de uma comunidade cristã é extremamente importante. E eu diria que, por exemplo, estar rodeado de pessoas que têm uma mesma cosmovisão, o mesmo objetivo, ajuda no sentido de que as pessoas se fortalecem entre si para você conseguir alcançar esse objetivo. E eu queria também contribuir com meus 2 cents, que fala, enquanto falava, pastor, tem uma passagem que eu gosto muito que está Tiago 1,5, que diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe dada, né? Então acho que é isso, chega um momento que seja em homeschooling, seja na escola pública ou privada, seja o que for, nós pais vamos nos deparar com o mundo, a gente está preparando nossos filhos para isso, né? O nosso papel como pai é ser, como digo, pai e mãe, é ser esse provedor espiritual de nossos filhos e preparar para o mundo. E aí é orar e pedir para que Deus continue caminhando com eles, né? Muito bom. Pamela, amei. A gente teria muito mais assunto, acho, para conversar. Muito obrigado. Gostei muito da tua postura, o quão firme tu está nisso. Foi muito esclarecedor, pelo menos para mim. Pastor Wellington, nosso querido e parceiro pastor de sempre. E hoje tu tirou folga, né, pastor? Eu percebi que hoje foi muito bom pro teu lado, assim, mas tua hora vai chegar, pastor. Eu te agradeço que nos acompanha até agora. Se você não segue a Joy nas redes sociais, por favor, faça isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre homeschooling, como funciona, queria se aprofundar um pouco mais, Pamela, será que eu posso pedir que as pessoas te procurem, caso isso aconteça? Pode procurar a igreja, a gente passa para a Pamela, e que Deus continue te protegendo sempre, e até a próxima. Tchau, tchau.